Top de 5 segundos, mais uma edição da revista eletrônica Gospel da Família. 5, 4, 3, 2, 1. Programa Fique Ligado. Oi, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fique Ligado, a sua revista eletrônica de todo domingo e quinta-feira. Hoje um programa muito especial, claro que todas as nossas edições são muito especiais, mas hoje nós vamos trazer uma temática que eu tenho certeza que é de suma importância para você. Nós aqui estamos recebendo a nossa querida amiga, doutora Lívia, neuropsicopedagoga, quase não sai, né, gente? Mas eu treinei e consegui. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que eu tenho certeza que você já ouviu falar muito e ela aqui vai trazer esclarecimentos, orientações, né? Então, assim, hoje o programa promete. Quero que ela se apresente aqui, né? E já chame o versículo do dia. Certo. Olá, queridos, é um prazer, viu, Eli, de estar aqui com você, de estar aqui com o seu programa, seus telespectadores, trazendo uma temática tão importante. Parabéns pela iniciativa, né? Porque nós tememos, a tendência do ser humano é rejeitar, temer aquilo que desconhece. Nós estamos aqui para combater a desinformação, né? Trazer esclarecimentos acerca do tema, da temática, né? Sobre o espectro autismo, do espectro, o TEA, né, o transtorno do espectro autismo. Sou neuropsicopedagoga há 3 anos, mas como educadora já tenho uma caminhada há mais de 25 anos na educação, né, e estou aqui, sou especialista em autismo, especialista em psicomotricidade, pós-graduanda também em educação especial e estimulação precoce. Então, no que eu puder colaborar e contribuir, somar para que nós tenhamos um programa de excelência, estou aqui à disposição e muito feliz pelo convite. Amém. Então agora nós vamos para o nosso versículo do dia e quem vai trazer aqui é ela. Qual é a referência de hoje? A referência de hoje é 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, fique ligado. E depois deste versículo aí, abençoado, nós vamos agora oficialmente começar a falar sobre este tema que a gente ouve falar muito no mês de abril. Porque o mês de abril é o mês que tem aí o dia da conscientização, né, em relação ao autismo. Mas a gente não pode esperar só abril, né, porque isso faz parte do nosso dia a dia. E agora a doutora Lívia, ela vai dizer para você o que é o autismo, como identificar, a questão do preconceito, a questão da importância de você se sensibilizar, de você conhecer também sobre isso, não é isso? Exatamente, Lisiane. E eu agradeço a oportunidade por estar aqui no seu programa mais uma vez. E falar de autismo é importante, como você falou, em todo o tempo, não somente num mês dedicado à conscientização, né? E não somente também quando nós temos pessoas em nossa família ou conhecemos alguém que esteja dentro do espectro do transtorno autismo. E o que é o autismo, de fato? O autismo é uma condição neurológica, né? Não é uma doença. Muitas pessoas acham que o autismo é uma doença, mas não é. O autismo, ele é uma condição neurológica, né? Então, está dentro da neurodiversidade, é uma pessoa neurodivergente. Essa condição neurológica, ela tem vários fatores que podem contribuir para que realmente o diagnóstico seja fechado. Um desses fatores em maior incidência é a questão genética, um percentual muito grande, o que é considerado é a genética. E outros fatores ambientais também são considerados, né? Fatores ambientais, a idade materna no momento da concepção daquela criança, né? Você havia me perguntado, né, anteriormente, dá para identificar antes do nascimento? Não dá. Não dá para identificar antes, mas após, né, se houver alguns fatores de risco, o papel do neuropsicopedagogo é estar acompanhando junto ao pediatra, né,
para quaisquer encaminhamentos que se façam necessários o mais precocemente possível. Por exemplo, a criança foi concebida, a mãe tem a idade um pouco avançada, existem casos de autismo na família. Muitas vezes, Lisiane, não é na mesma geração. Às vezes é o pai, é um primo distante, às vezes é um parente distante, às vezes a pessoa nem identificou qual é o caso na família que teve, mas assim, ao observar, ao ser avaliada, ao levar a criança para uma avaliação, os próprios pais identificam. Muitas vezes não é ninguém da sua família, é o próprio pai que está dentro do espectro, é a própria mãe. Então, muitas descobertas dessa maneira a gente encontra nos nossos consultórios, entendeu? E as pessoas se identificam através da avaliação do seu filho. E muitos adultos hoje estão se vendo, se percebendo autista, porque há um tempo atrás os estudos não eram tão avançados e a concepção de autismo também mudou muito. Porque para ser considerado autismo há uns anos atrás, precisava ser vários fatores de agravamento, né? Ser uma condição muito avançada e bebia ali na fonte da esquizofrenia, né? Mas hoje o espectro, o que é o espectro? É justamente a gente ter uma psicoeducação, nós conversamos assim, né? O espectro tem várias formas de se revelar, nenhum autista é como o outro, né? Mas então, estar dentro do espectro quer dizer que, dependendo do grau de suporte, dependendo do grau de dependência desse indivíduo, ele vai poder caminhar nesse espectro. Então, o nível 1 de suporte, antigamente chamado nível leve, antigamente era chamado também a síndrome de Asperger, agora é o nível 1. Aí depois o nível 2 e o nível 3, né? Quando tem já sintomas e comorbidades também que acompanham o autismo. Porque muitas vezes, como nós sabemos, o autismo não é uma doença, mas existem comorbidades que geralmente acompanham, né? Comorbidades da questão transtornos sensoriais, né? Transtornos de déficit de atenção geralmente acompanha, e até mesmo é necessária uma avaliação psicomotora junto ao psicomotricista, junto ao fisioterapeuta. Então, assim, como eu falei anteriormente, quanto mais precocemente nós observarmos, né, então a criança, a família tem fatores de risco, tem pessoas na família, ou mesmo a mãe enfrentou algumas situações, né, de saúde na gravidez, então de doenças, de repente hipertensão, de repente traumas no momento do parto, né? Então são fatores de risco. A mãe foi submetida a alguns componentes tóxicos, também é um fator ambiental de risco, né? E eu falei para você ainda há pouco que nos Estados Unidos, todas as crianças de 0 a 3 anos, elas fazem um acompanhamento, seja preventivo ou seja mesmo para estimulação cognitiva, né? Para justamente prevenir transtornos, prevenir que quaisquer situação... Porque esse é o correto. Esse é o correto, né? Prevenção. Por exemplo, a questão dos marcos de desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento infantil, né? Que precisam ser observados, acompanhados pelo pediatra. E muitas vezes um atraso naquele marco já é um sinal de alerta. Então, a criança que teve atraso de fala. Alguns anos atrás, Lise, eu tenho um filho de 12 anos. Alguns anos atrás, a gente ainda ouvia uma premissa assim: toda criança tem o seu tempo. Hoje, isso já não é mais realidade. Entendeu? A gente ouvia muito: não, espera mais um pouco, criança de atraso de fala. Não, toda criança tem o seu tempo. Isso não é de um todo uma inverdade, não. Toda criança tem um tempo pedagógico, tem realmente um tempo de maturação biológica, isso é verdade. Mas existem marcos, existem estudos, né, que você não pode desconsiderar, né? Então, se a criança com 1 ano de idade ainda não balbucia, ainda não fala pequenas palavras, alguma coisa pode estar desencadeando esse atraso de fala, entendeu? Com 2 anos também. E aí, muitas vezes, falta uma estimulação cognitiva adequada. Sim, o papel do neuropsicopedagogo entra nesse sentido. E também a partir de levar um fonoaudiólogo, né? Principalmente o fonoaudiólogo que esteja especialista em autismo também, que vai ter como orientar e avaliar conjuntamente com o neuropsicopedagogo. Nós estamos falando aqui sobre essa questão desses profissionais, né?
Então, a gente já está se encaminhando para um intervalo, mas eu quero que você fale de uma forma resumida a pessoa identificou o familiar ali, mas não sabe, ela vai primeiro onde, o que faz, porque a primeira coisa é que não sabe o que vai fazer, né? Ótima pergunta, porque quando uma pessoa identifica alguns sinais, né, que poderiam o atraso de fala, a criança que perde o equilíbrio com facilidade, uma criança que tem sensibilidade auditiva ou mesmo de cheiro, ou sensibilidade tátil, ninguém pode pegar na cabeça, ou a criança tem uma rigidez cognitiva muito exacerbada, a ponto de ter baixa tolerância à frustração, né? Então, identificou esses sinais, é necessário que a criança passe por uma avaliação neuropsicopedagógica, para a gente avaliar se existe algum transtorno prévio ou somente se dá por falta de estimulação cognitiva adequada ou encaminhamentos adequados. Se a pessoa está desconfiando, precisa buscar o profissional correto é o neuropsicopedagogo. Claro, e a partir pode ser começar pelo neuropsicopedagogo ou mesmo ir diretamente a um neurologista pediátrico ou um psiquiatra infantil, se for criança, né? E porque esses relatórios técnicos, essa avaliação técnica, esse parecer técnico, o próprio neuropediatra ele vai solicitar. Então, alguns pais começam por nós, que quando chegam no neuro, nós fazemos, a partir de uma hipótese diagnóstica, nós fazemos encaminhamento e eles já levam o nosso parecer técnico. Então, você já sabe aí, tá desconfiando, tem algo, mas não fica com aquele medo. A pessoa tem medo, o pai tem medo, a mãe, não, é criança e tal, mas não pode, né? Nós tememos aquilo que desconhecemos, né? Então temos medo de rejeição, muitas vezes a família tem medo justamente do preconceito, que ainda é muito presente nas relações sociais, né? Então o medo está presente realmente numa família atípica, como nós chamamos, é uma família que tem uma pessoa com deficiência, né, dentro dela. Mas assim, nós estamos aqui para justamente tirarmos esse estigma, que você entenda que que você pode procurar um profissional, uma equipe multidisciplinar, buscar institutos comprometidos, né, que através da psicoeducação vão te orientar nesse processo da melhor forma possível. Então, gente, a gente vai aqui, porque senão a gente vai quando ver já foi. Então, a gente vai dar uma pequena pausa aqui, ó, tem uma água, olha essa mesa linda aqui, ó, vamos. que ela preparou pra gente. O Francis não vê a hora de terminar aqui, né, Francis? Eu tô sabendo, ele tá rindo ali, ó, eu conheço. Então, a gente volta já já.